Para a gente começar, nós gostaríamos de falar um pouquinho, bem rapidamente, do que motivou esse conteúdo que nós vamos passar aqui para vocês hoje, né? Esse conteúdo vem a partir de um livro de um ex-protestante, né, chamado Scott Hahn, Dr. Scott Hahn, e que escreveu, um dos livros que ele escreveu foi esse livro aqui, chamado O Banquete do Cordeiro, que ele conta um pouco da conversão dele e da sua esposa, que eles eram protestantes, calvinistas, né? Eram da igreja presbiteriana, e numa busca pela verdade da fé, né, ele vai participar de uma Santa Missa. E ao participar dessa Santa Missa, ele fica tão impactado por aquilo que ele vê, o desmanchar da Bíblia aberta, né, sobre a Santa Missa, e principalmente o conteúdo do livro do Apocalipse, e ele é um doutor em Apocalipse, né, doutor em Sagradas Escrituras e doutor de Apocalipse também. Então ele fica impressionado com tudo aquilo dali e passa a assistir às missas, né, começa a participar das missas assistindo, mas com muita vontade, assim, de querendo achar errado, porque ele vai falar no início do livro dele que ele, antes de ser protestante, ele é anticatólico, né? Então ele buscando exatamente uma forma de provar que a igreja católica estava errada, e ele acaba tendo que se contrariar às suas convicções, né? Porque ele, uma coisa é certa, busca muito sinceramente a verdade, e aí ele escreve esse belíssimo livro que eu convido vocês para lerem. Inclusive, essa busca dele continua com estudo, com mais estudo ainda. Nós temos outro livro também interessante, que eu acho assim, são livros dele para a gente poder ler assim com muita tranquilidade, é O Banquete do Cordeiro e Todos os Caminhos Levam a Roma. Porque todos esses temas polêmicos, que inclusive a gente trata no canal, imagens, presença real de Jesus na Eucaristia, confissão, tudo isso ele buscou na tradição, na Bíblia, buscou sinceramente. Por isso a gente está aqui, já repetiu, né? Falamos 3 vezes sobre isso. Ele buscou sinceramente. O que é buscar sinceramente? Eu sou evangélico, por isso não vou ouvir o católico. Não quero nem ouvir porque é coisa do demônio, né? Eles são os papistas. E simplesmente não buscam a verdade sinceramente, não vão lá, né? Qual é a posição do católico? O que diz a doutrina, né? E aí, através dessa busca sincera, a pessoa conseguia conversão, através da fé e da razão, porque Deus também nos deu razão para que com essa faculdade nós possamos alimentar a nossa fé e nos convertermos, encontrarmos a verdade. Então, né, João, o Scott Hahn, junto com a sua esposa, foram sinceros na busca deles pela verdade. Tanto que até tem um episódio interessante, tem um episódio muito legal, que ele começa a conversão e a esposa dele ainda fica muito reticente a ir nesse caminho, né? E ele começa a pedir para ela estudar junto com ele. E num determinado momento que ela está estudando, né, e que ela começa a chegar na conclusão que, caramba, ela pega o livro e joga longe, fala, pô, eles estão certos, entendeu? Por quê? Porque aquilo revolta ela de tal forma que está certo, ou seja, o que a Igreja Católica prega, a doutrina, tudo corretamente, entendeu? Mas ela acaba se convertendo também. Então, essa revolta dela de ter jogado o livro longe, é exatamente assim, porque ela tinha tanta convicção da fé dela, e ela teve que abrir mão dessa convicção, entendeu? E depois, no desenrolar do livro, ela também, junto com o seu marido, o Dr. Scott Hahn, também vai se converter também ao catolicismo. O interessante é que essa busca é tão sincera, que o livro não é, vamos dizer assim, um livro sobre teologia. Não, ele vai buscando dentro do que eles vão dizendo, né, vão narrando como eles se converteram. E às vezes existem explicações que a gente nunca ouviu, que partir da ótica de um protestante que está vendo que ele está errado, mas que está buscando uma explicação racional, inclusive, além da explicação, por exemplo, do que está narrado na Bíblia, do que diz a tradição dos primeiros padres. Então, muito interessante, porque tem outras explicações que somam aquelas que a gente, de forma convencional, já ouve em nossas igrejas. Então vamos lá, né? Vamos agora, na verdade, mostrar o que o Scott Hahn descobriu na sua busca sincera pelo significado da Santa Missa. Para a gente começar, eu gostaria que vocês participassem, né? Vamos pensar que nós aqui, sempre que a gente vai falar assim, vamos pensar um exército, né?
que vai batalhar, ele tem os símbolos, tem um símbolo, determinado símbolo, né? Um brasão, uma bandeira. E nós vamos usar aqui hoje a figura de animais. Então eu vou passar aqui 4 animais para vocês, e eu vou querer que cada um de vocês escolha os animais que mais impactam vocês, que se vocês fossem participar desse determinado exército, vocês escolheriam como símbolo de vocês, símbolo de poder, de bravura, de valentia. O primeiro é a águia, né, cara? A ave mais poderosa do céu, né? Que olha tudo de cima, tem as garras super poderosas, a sua visão, né? No ar, a gente pode falar que vai ser um dos mais poderosos, né? Temos o touro, a força bruta, olha o tamanho desse touro, né? Quanta força, quanta valentia, né? Pode representar nessa figura. O tigre, né? Um felino super feroz e voraz, né? Um dos mais fortes que tem, né? E o leão, que é o rei das selvas, né? É o rei de todos os felinos, né? Se vocês puderem, eu queria que vocês participassem assim, ó. Quem fica com a águia aí? Levanta a mão. Beleza. Quem fica com o touro? Ninguém? Ok. Preconceito com chifre. Com o tigre? Quem vai ficar com o tigre? Opa, legal. Muito bom. E quem vai ficar com o leão? Boa. A águia ganhou, né? São animais poderosos, né? Que vão te falar assim, caramba, esses animais são poderosos. Se eu me deparasse com um exército, né, que tivesse qualquer um desses símbolos como símbolo dele, e diz o poder, a valentia, eu ia falar assim, caramba, realmente, ele causa temor, né? Mas eu vou ser obrigado a discordar de vocês. Eu tenho uma figura que seria muito mais brava, muito mais valente, muito mais forte, e que ainda que se juntasse todos esses símbolos juntos, não seria capaz de chegar nem perto. Vocês discordam disso? Tem dúvida? Mostra para eles o símbolo. O cordeiro. O mais feroz e assustador. Vocês concordam comigo? O cordeiro não é muito mais assustador e feroz do que o leão? Não? Não é muito mais feroz e assustador que o tigre? Não é muito mais feroz, muito mais forte até que o touro? E é muito mais feroz ainda do que a águia? Muito mais braba do que a águia? Bem, eu acho que eu estou certo. E vocês acham que vocês estão certos, né? Mas eu tenho uma passagem bíblica que pode demonstrar para vocês que o que eu estou falando pode ser verdade. Vamos experimentar? Olha o que essa passagem bíblica vai falar. Essa passagem bíblica do livro do Apocalipse. Olha o que ela... Eu convido que vocês leem junto comigo. Os reis da terra, os magnatas, os capitães, os ricos e os poderosos, todos os escravos e homens livres, esconderam-se nas cavernas e pelos rochedos das montanhas, dizendo aos montes e às pedras: desmoronai sobre nós e escondei-nos a face daquele que está sentado no trono, da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá ficar de pé? E aí? Mudaram de ideia ou não? Veja bem, o texto, acho que ele fala assim que os ricos, os poderosos, os escravos, os homens livres, todos vão se esconder nas cavernas e pedir para que as pedras caiam sobre eles, para que eles possam se esconder diante da ira do Cordeiro. Acho que tem alguma coisa errada aí, né? Que não soa muito bem. E como é que a gente pode compreender isso, né? Como é que a gente pode compreender que no livro do Apocalipse a palavra cordeiro vai ser utilizada 28 vezes em 22 capítulos. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. Nesses 22 capítulos, a palavra cordeiro é citada 28 vezes. É isso que eu convido vocês a entender hoje, porque nós vamos falar exatamente
da festa do Cordeiro, né? O livro do Apocalipse, ele vai falar principalmente de alguém que está para chegar, né? Esse Cordeiro é alguém que está para chegar, né? E a gente está acostumado a ouvir na Santa Missa, o que nós, após toda a parte da oração eucarística, o padre, ele vai erguer a hóstia, e o que ele vai falar para vocês? E quem é esse que é o Cordeiro de Deus? Exatamente. Mas só que parece que às vezes a gente esquece, por quê? Porque é dado a Deus vários nomes, né? Salvador, vários títulos: Salvador, o Messias, o profeta, rei, sacerdote, profeta, mas também Cordeiro. E pelo que a gente viu aqui, a imagem do Cordeiro, ela não nos transmite exatamente o significado que o livro do Apocalipse coloca para a gente. Por quê? Porque quando a gente vê as figuras de poder, do tigre, do leão, da águia, do touro, a gente acha que aquilo é uma figura de poder. Mas quando na verdade a regra dentro da nossa fé, dentro do mistério da nossa fé, está exatamente falando algo contrário, algo que não se encaixa muito bem. Mas para a gente entender toda essa questão do Cordeiro, cuja segunda vinda se dará no fim dos tempos, que nós vamos chamar de parousia, né, segunda vinda de Cristo, para entendermos isso, nós temos que voltar lá no início, nos primeiros livros das Sagradas Escrituras, para compreendermos o que realmente simboliza o Cordeiro, o carneiro. Será que é simbolizar realmente força, ira, que a gente escuta muito no Apocalipse, a ira de Deus, como infelizmente alguns fundamentalistas pensam? Deus veio para trazer a ira, a vingança, quando na verdade são exatamente sinônimos de justiça, de plena justiça, justiça aos olhos de Deus, uma justiça perfeitíssima. Então, deixando um pouco de lado o que o autor sagrado escreve, porque ele está usando a sua cultura, nós devemos entender, para compreendermos exatamente o que significa o Cordeiro, voltarmos um pouco lá em Gênesis, nos primeiros livros, para assim, com uma compreensão exata do que seria, do que simboliza o Cordeiro, entendermos o que o escritor do Apocalipse, que é João, né, quer exatamente dizer sobre a ira do Cordeiro. O que significa realmente a ira do Cordeiro? Será que é ira? Será que é justiça? O que simboliza essa qualidade que a gente designa ao próprio Senhor Jesus, que, como vocês mesmo falaram, é o Cordeiro de Deus, como quando o próprio Padre ergue a hóstia e nos pergunta, aliás, ele afirma isso, o Cordeiro de Deus, e nós confirmamos com a nossa resposta litúrgica. Para isso é necessário a gente lembrar o seguinte, que no Antigo Testamento, né, o povo judeu, ele era comum ofertar sacrifícios a Deus, né, como uma forma de adoração. E o Cordeiro era uma dessas figuras que era exatamente oferecida em forma de adoração a Deus, né? O primeiro sacrifício que a gente tem, que é relatado na Sagrada Escritura, é exatamente dos dois irmãos, Caim e Abel, né? Onde, conforme está ali, Caim trouxe ao Senhor uma oferenda de frutos da terra, também Abel trouxe as primícias dos seus animais e a gordura deles. E muitos outros vão ser lá no livro, por Noé, no Gênesis, né, por Abraão, por Jacó. Era comum que todo o povo, ele se relacionava com Deus através desse sacrifício, como prova, que a gente vai ver daqui a pouquinho, de amor, de um pedido de perdão, de aliança, né? Ele vai ver que eles derramavam a carne e libações. O que são essas libações? O holocausto seria a carne do animal. E as libações? As libações seria o derramamento do sangue, né? E é importante a gente ter essa conexão, porque a gente está vivendo no século 21, a gente não tem a menor ideia do que seria um sacrifício. A gente não tem essa noção material de pegar um animal, o melhor animal que eu criei, que no caso acontece aqui no Antigo Testamento, nos primeiros capítulos da Bíblia, e dar o nosso melhor animal, dar a vida do animal para ofertar ao próprio Deus. Num sentimento assim, exatamente do seguinte: eu vou dar o meu melhor, o melhor que eu tiver.
Sendo que o melhor que a gente tem é a própria vida. Não existe maior dom, não existe nada mais precioso do que a nossa própria vida. Só que se a gente ofertar a nossa própria vida a Deus, nós estaríamos cometendo um suicídio, não é mesmo? Então o que acontece? Qual foi a forma ritualística que os primeiros pais lá no hebraísmo tiveram que fazer? Formularam: vamos sacrificar o nosso melhor, o fruto do nosso trabalho. Então escolhiam um cordeiro imaculado, o melhor que eles tinham, e ofereciam para, por exemplo, firmar uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Uma forma de agradecimento. De agradecimento, uma forma de adoração. O que é adorar a quem? A Deus, né? Reconhecer que Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o único Deus de sua vida, e também para o perdão dos seus pecados. Naquela época não tinha confissão. E a confissão está atrelada a um outro sacrifício que a gente vai falar daqui a pouco, que tem a ver com o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus. Mas o que a gente precisa entender é que, para, por exemplo, o perdão dos pecados, o hebreu pegava o seu melhor animal, sacrificava aquele animal e pedia perdão, porque era o que ele tinha de melhor para ofertar a Deus. E é nessa dinâmica que nós vamos entender esse Cordeiro de Deus, e que Scott Hahn vai usar exatamente essa linha de raciocínio. Porque você vê, né, o próprio povo judeu daquela hebreu já tinha essa noção de que o pecado ele conduz à morte, né? E exatamente como ele não poderia sacrificar a sua própria vida para a remissão desse pecado, ele sacrificava o animal e tomava partido, ou seja, ele aproveitava dos dons, né, dessa oferenda, dessa oferta, desse holocausto que era feito, para si próprio, né? Duas figuras, né, muito impressionantes na Sagrada Escritura, né, que às vezes a gente, certamente, em todas as missas você escuta, né, mas que é uma figura das mais emblemáticas, eu diria assim, da Sagrada Escritura, que é a de Melquisedeque, né? Na oração eucarística a gente vai ver que o padre vai, numa parte da oração, ele vai falar sobre Melquisedeque, né? Alguém ouviu falar em Melquisedeque alguma vez? Tem alguém chamado Melquisedeque aqui? Não? Mas vocês sabem quem ele foi? Sabe quem foi Melquisedeque? Sacerdote. E qual era a coisa que ele era? Sacerdote e rei, né? E o que ele fez de impressionante? Ele fez uma oferta a Deus, uma oferenda a Deus, diferente de todos os que antes dele haviam ofertados, né? Todas essas oferendas que a gente acabou de falar, com os animais, com o melhor fruto do seu trabalho, Melquisedeque aparece somente uma vez em toda a Bíblia e faz um sacrifício diferente. Exatamente, ele vai ofertar exatamente o quê? Pão e vinho. Então assim, soa familiar para vocês isso? Essa oferta, né, de oferecer pão e vinho? Mas tem outras coisas importantes sobre o Melquisedeque também. Melquisedeque, ele era sacerdote e rei. Rei de onde? De um lugar chamado Shalem. Shalem, que futuramente será Jerusalém, né? E ele também era considerado, Shalem significa cidade da paz. E então ele era considerado príncipe da paz. Ele é considerado um precursor de Jesus. Então, se Melquisedeque, rei de Shalem, que futuramente vai ser Jerusalém, Jesus, rei de Jerusalém, príncipe da paz. Estão vendo a ligação? No sacrifício, ele vai oferecer pão e vinho. Jesus vai oferecer na sua última ceia pão e vinho. E é importante a gente ter essa noção que somente nessa hora é sacrificado pão e vinho. Depois continua. Melquisedeque desaparece e continuam os sacrifícios de carneiros, né, pombinhos, de rolinhas para os mais pobres, até chegarmos ao Novo Testamento, centenas de anos depois, e Jesus fazer aparentemente o mesmo sacrifício. Não é o mesmo sacrifício, mas um sacrifício muito semelhante na última ceia, ofertando pão e vinho. E a outra figura que a gente pode falar aqui seria Abraão. Abraão, ele é um conhecido de todos, né? Nosso pai da fé. E o que vai acontecer com Abraão? Deus vai chamar Abraão novamente aonde? Que Deus vai chamar Abraão? A Shalem, né? A mesma cidade, e vai pedir para que Abraão
olha as palavras que o Padre Tiago até falou comigo da última vez que a gente esteve junto sobre a homilia que ele fez, e ele citou, e me chamou a atenção também, que eu não havia prestado atenção nunca nisso, né? Ele vai dizer assim, ó: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, que amas, parte para a terra de Moriá, e lá oferece holocausto sobre uma das montanhas que eu te indicarei. Deus, ele quer ser tão firme naquilo que ele está falando, né, conforme o Padre Tiago falou, que ele oferece, ó, o teu filho. Mas aí Abraão poderia falar assim, mas poxa, ele é meu único filho. Mas aí Deus já, antes dele falar, já fala assim, não, mas é o teu único filho. Assim, mas eu amo tanto, não, mas aquele que tu amas tanto, para que Abraão não tenha saída. Ele fala assim, é isso que eu quero, tenha certeza, né? Exatamente o que ele tem de mais precioso. Volta aquela linha de raciocínio dos sacrifícios dos hebreus. Então Deus pede a Abraão que sacrifique o seu único filho. Parece alguma coisa mais à frente no Evangelho, né? Qual é a boa nova? Qual é a boa nova que a gente deve evangelizar? Qual é o querigma, né? Podemos dizer assim, grosseiramente falando. É anunciar que Deus deu o seu único filho para o resgate de todos nós os pecadores. Então o sacrifício de Abraão enquanto que o de Melquisedeque vai nos lembrar a última ceia, o sacrifício de Abraão já nos lembra o mesmo sacrifício, só que de forma com mais sangue, né? Que é o sacrifício na cruz, porque a última ceia e o sacrifício na cruz estão totalmente interligados, certo? Então Abraão vai ter que sacrificar o seu próprio filho para demonstrar o seu amor a Deus. E é o que acontece quando Deus Pai sacrifica Deus Filho por amor a nós. Estão entendendo a semelhança? E o que acontece? E o que vai acontecer é o quê? Então, Deus chamou Abraão lá para Xalém novamente e manda ele para uma cadeia de montanha da terra de Moriá. E essa cadeia de montanha é muito interessante a gente parar para pensar que ela é lá em Jerusalém. E mais tarde a gente vai ver que provavelmente essa montanha onde o Abraão foi oferecer em holocausto, né, ela é uma das cadeias de montanha onde também o Senhor Jesus pode ter sido crucificado. Então, vamos lá. Então, as semelhanças. Abraão vai com Isaque carregando a lenha para o seu próprio sacrifício. Isaque que estava carregando, não foi Abraão que estava carregando a lenha para o sacrifício de Isaque. Era o próprio Isaque que carregava. Assim como o Senhor Jesus vai carregar o seu próprio madeiro do seu próprio sacrifício. Né? E aí continua, porque em um determinado momento a frase que chama a atenção é porque o Isaque vai perguntar, mas pai, nós temos a lenha, nós temos tudo aqui, mas e o cordeiro? Cadê a vítima para o holocausto? Né? Isaque não sabia de nada. Isaque não sabia de nada. E Abraão nesse momento, né, acho que ele me empolga ouvir isso, entendeu? Ele fala assim, ele vai falar o que assim, ó. É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. Né? Você vê a fé que ele teve nesse momento de falar isso, né? Porque Abraão, ele ainda não sabia o que ia acontecer. Ele não estava sabendo que na hora lá, tanto que o que prova que ele não sabia o que ia acontecer, que ele chega a estender a faca para sacrificar o seu filho verdadeiramente, né? Então ele não sabia, quando ele fala ali que Deus proverá esse cordeiro para o holocausto, ele não estava sabendo do que ia acontecer. Para ele seria o Isaque mesmo, seu próprio filho, que seria sacrificado. E ele estava provando o seu amor. Ele lembrou dos sacrifícios dos animais. Deus quer que eu sacrifique o meu melhor, que é o meu filho. Mas o que acontece? No fim, o anjo impediu que Abraão sacrificasse seu filho e forneceu um cordeiro para ser sacrificado. E aí vai nos lembrar que o cordeiro que realmente vai ser aquele oferecido por Deus é o cordeiro de Deus, obviamente, o próprio Senhor Jesus. Isso faz um link completo com o que vai acontecer no Novo Testamento, que é o sacrifício redentor de Jesus Cristo. E o importante, gente, é a gente entender que Deus, ele nos cuida, né? Eu li um livro muito bacana e ele fala exatamente do cuidado que Deus tem conosco, né?
Porque você vê, tá vendo toda essa história, ela vai se desenrolando no desenvolver da humanidade, para que o homem, como uma criança que come primeiro papinho até ir comendo, primeiro mama, né, o leite na mamãe, depois começa a comida mais pastosa, depois passa para os sólidos, né? A história da salvação de Deus com o homem é exatamente assim. Ele vai ensinando ao homem, vai mostrando ao homem aos poucos, né, o que vai acontecendo. Deus cuida da gente dessa forma. Por isso é contado dessa forma, entendeu? Para que a gente possa entender de acordo com a evolução do homem, né? Então a narrativa de Abraão e Isaac é o que a gente falou, né? Uma tipologia, faz um link, que a gente pode chamar de alegoria do sacrifício de Jesus na cruz. E aí vamos ao sacrifício principal, que vai culminar com a Eucaristia, que é o que a gente está meditando aqui com a ajuda do Scott Hahn, não é isso? Exatamente. O sacrifício principal é a Páscoa. A Páscoa, né? Que é o quê? O que é a Páscoa? A Páscoa vai ser exatamente a saída do povo que estava escravizado para a liberdade, não é isso? Páscoa, passagem, né? Daqueles que eram escravos e foram libertos, se tornaram livres, né? E nós vamos falar aqui que exatamente essa Páscoa, ela vai apontar diretamente. Tem toda a história dos sacrifícios, tem toda a história de Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho, a Abraão, que ofereceu o seu filho, mas que seria ainda um sacrifício imperfeito, e vai chegar na época da Páscoa, né? E o que vai acontecer? Na noite que antecede o grande dia da libertação, Deus vai falar com Moisés para que ele institua, para que o povo haja de uma determinada forma, né? O que ele vai falar lá? Ó? Ele vai falar para que pegue um cordeiro que seja sem mancha. É no Êxodo 12, só não separou a passagem. 12, do 1 ao 23. E que ele seja sacrificado, né? Seja levado em holocausto, e que o seu sangue seja aspergido em todas as partes da porta de cada casa, né? Para quê? Para que os primogênitos desta casa fossem preservados, né? Porque todos os primogênitos do Egito seriam feridos pela morte, inclusive a do faraó. E é interessante a gente pensar assim, para que os primogênitos não fossem feridos. Mas espera aí, a família dos primogênitos também foi guardada disso. Então, essa misericórdia que Deus teve com os primogênitos, esse holocausto, ele não serviu somente para os primogênitos, mas serviu também para toda a família. Conseguiram compreender? Que ela se estendeu para a casa, se estendeu para a família e não ficou somente nesse primogênito. E a gente percebe aqui que, novamente, bem devagarzinho, Deus vai nos ensinando mais um detalhe. Primogênito, nos lembra o quê? Primícias. Aquilo que Abel foi oferecer lá no início, o nosso melhor. Já falei isso aqui umas 3 vezes, né? O nosso melhor. Então, novamente, o primogênito tem o seu valor de ser preservado. E, no entanto, fala-se do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro realmente poupou aqueles primogênitos, mas também poupou todos os seus familiares, todos aqueles que são representados por esse cordeiro, ou por esse primogênito. Aí eu pergunto para vocês, fazendo um link de novo com os evangelhos: quem é o primogênito de toda a criação? Alguém já ouviu isso? O primogênito de toda a criação? Alguém já ouviu? Não? Primogênito de toda a criação. Você ouviu? Por que você não fala? Você fez assim a cabeça? Você mesmo. Pode falar. Fala. Quem é o primogênito de toda a criação? E o novo Adão? O novo? Jesus. Então, olha o link. Adão, Jesus, primogênito. Novamente aqui, nós estamos vendo que o Filho primogênito de Deus, Jesus Cristo, é que vai salvar toda a família. Todos aqueles que que vão crer em Jesus e serão seus familiares. Quando nós somos batizados, nós nos tornamos filhos no Filho, nos tornamos filhos de Deus, não é isso? Templo do Espírito Santo.
Então, novamente aqui, Jesus nos ensina em Êxodo 12, em Êxodo 19, e na outra parte, em Êxodo 12, do 1 ao 27, o valor do primogênito fazendo seu sacrifício por toda a sua família. E vai exatamente consagrar o reino de sacerdotes e nação santa. Isso vai ter uma importância daqui a pouco, quando a gente falar exatamente essa consagração que vai acontecer nessa Páscoa, de que o povo torna-se um reino de sacerdotes e uma nação santa. Ela vai ter todo o sentido, daqui a pouco a gente vai ver, entendeu? E hoje vai falar uma coisa muito importante. O significado desse holocausto ofertado na Páscoa, ele é tão importante que vai virar algo perpétuo, que vai ser feito, tanto que os judeus eles fazem isso até hoje. Vai virar um ritual solene dentro da religião hebraica, né? E ele ainda diz assim, como está lá em Êxodo 12, né? Quando os vossos filhos perguntarem que rito que estáis celebrando, direis: o sacrifício da Páscoa para o Senhor, que passou diante das casas dos filhos de Israel no Egito, quando golpeou o Egito e libertou nossas casas. Então, o próprio Senhor, o próprio Deus ensina dando tanta ênfase, tanta importância a esse sacrifício, a esse momento em que ele liberta o povo, né? Então, assim, por quê? Porque era algo muito importante. Se torna o ritual da libertação dos hebreus da escravidão do Egito, assim como a Páscoa do Senhor Jesus é a libertação dos seus, né, daqueles que creem nele, dos cristãos, da escravidão do pecado para a libertação da graça. Todos os sacrifícios, eles continuam, né? Por exemplo, apesar de ter sido instituído esse sacrifício perpétuo, que seria feito sempre na época da Páscoa, todos os outros sacrifícios, eles continuavam. Então, em forma de adoração, em forma de pedido de perdão pelos seus pecados, em forma de retribuição a Deus por reconhecer que Deus era aquele que dava tudo de bom, né? E exatamente, tudo isso continuou, né? Esse dia do grande perdão, onde o sacerdote, o sumo sacerdote, né? Ele poderia entrar somente uma vez por ano, isso acontecia. Ele poderia entrar dentro do santuário, onde estava o Santo dos Santos, e ali oferecer o seu sacrifício diante do Senhor. O Santo dos Santos, gente, era o lugar mais importante no Templo de Jerusalém, onde estava lá a Arca da Aliança de Deus, né? Que para os judeus ali era a própria presença de Deus, tanto que os sacerdotes, quando entravam ali, eles não poderiam nem permanecer tanto tempo. Por quê? Porque eles se sabiam pecadores, então eles não podiam estar ali muito tempo, né, para oferecer esse sacrifício, né? Esse templo também foi construído onde Melquisedeque ofereceu pão e vinho, Abraão ofereceu o seu filho, né, em holocaustos, né? Mas o grande evento principal, o sacrifício dos sacrifícios, permaneceu sendo a Páscoa, né? Apesar desses outros sacrifícios também não terem perdido o seu sentido, mesmo com o sacrifício da Páscoa. Como a gente falou, era uma linha de raciocínio. Começou com Abel e Caim, foi para Melquisedeque, Abraão, Melquisedeque, até chegarmos à própria Páscoa e temos essa compreensão de que o primogênito de Deus daria a vida por nós. Isso a gente só vai compreender depois, né, gente? Os hebreus não tinham a menor noção disso e foram compreendendo através da dinâmica dos sacrifícios dos animais. E é importante a gente notar aqui o seguinte, que num determinado dia, denominado pelos judeus como dia do grande perdão, era o sumo sacerdote que adentrava dentro do Santo dos Santos para oferecer a sua oferta, né, diretamente ao próprio Deus, cara a cara com Deus, né? E aí começa a se desenrolar uma conexão, uma compreensão melhor do que seria o sacrifício. Será que esses sacrifícios animais são efetivos? Será que somente basta o sacrifício do animal? Existe algo mais importante ou paralelo a isso? Então, já vai dizer lá no Salmo 51, já estamos chegando mais próximo do Novo Testamento, o salmista declara que o sacrifício que Deus quer é um espírito contrito. Então começa a ter um desenrolar mais amplo do verdadeiro significado do sacrificar-se. E aí o profeta Oséias fala por Deus e diz: pois é o amor que me agrada, não o sacrifício, e o conhecimento de Deus, eu o prefiro aos holocaustos. Então Deus vai falando através dos seus
hagiógrafos, que são aqueles que escrevem as Sagradas Escrituras, ele vai falando, né? Esses autores inspirados por Deus vão dizendo em nome de Deus o que realmente Deus deseja de nós. Então, através do salmista, Deus vai falando ao homem exatamente dessa forma. E o que prova que o sacrifício é algo válido, verídico, que o próprio Senhor Jesus, ele, quando estava em Jerusalém para ser crucificado, ele estava se preparando para quê? Para que ele estava se preparando? Para que ele foi para Jerusalém? Para a Páscoa. Ele foi para a Páscoa. Por quê? Porque não era algo facultativo. Não era algo que você, esse ano vou participar, ano que vem eu não vou participar. Não, porque era considerado a única forma do judeu refazer a sua aliança, né? Renovar a sua aliança com o Deus Criador, participando da Páscoa do Senhor. Então, assim, da Páscoa dos judeus, da Páscoa, libertação do Egito para a Terra Prometida. Essa era a única forma, e até Jesus cumpria esse preceito. E aí nós estamos o quê? Jesus foi para Jerusalém, né? E vai acontecer tudo aquilo que aconteceu, né? Vai ter a ceia com os apóstolos, depois ele vai para o jardim, né? E onde vai estar diante, com os soldados vão lá buscar ele é preso, e vai acontecer que já na preparação da Páscoa, né? João, no seu evangelho, ele vai falar assim, era dia da preparação para a Páscoa, por volta da 6ª hora. E justamente nesse momento, Jesus estava diante de Pilatos, né? Então, assim, a ótica dos judeus, eles são cheios de ritualística. Tem uma determinada hora, tem a forma de lavar as mãos, a forma de preparar a carne, tudo tem o seu momento concatenado, certinho, né? Então, exatamente no momento em que Jesus estava diante lá do Pilatos, é o mesmo momento em que os sacerdotes estavam preparando o cordeiro para a festa da Páscoa. Conseguiram entender? Jesus estava se preparando para ser condenado, para ser crucificado. Ele foi golpeado, né? Foi torturado, foi chicoteado, tudo de ruim que poderia ter sido feito, foi feito nesse momento, né? Ele estava sendo preparado para ser o quê? Sacrificado. Ele estava sendo preparado para o sacrifício, no mesmo horário em que os judeus estavam preparando o cordeiro pascal. Isso faz a gente lembrar o quê? Exatamente o que o salmista falou. Uma nova ideia, uma nova concepção de sacrifício. E como João falou, Jesus foi fiel até as últimas consequências como um fiel judeu. Mas havia um sacrifício que era pleno e que realmente sanaria os pecados da multidão. E que teve, logicamente, imagem, teve como alegoria o sacrifício de Melquisedeque, o sacrifício de Abraão, né? Ele não sacrificou Isaac, mas o anjo de Deus lhe deu o cordeiro, e tudo isso é unificado pela dinâmica da Páscoa, da escravidão para a libertação plena. E por isso que, como João falou, tudo isso está intimamente ligado com todo o ritual da Páscoa judaica, que está acontecendo ao mesmo tempo em que Jesus está sendo sacrificado. Lembrando, tudo começa na última ceia. Por isso que a gente não pode esquecer que dentro da missa está acontecendo realmente o sacrifício de Jesus na cruz. E ao mesmo tempo está se repetindo a última ceia. Marcos, repete o sacrifício de Cristo toda vez que a gente vai à missa? Não. Se torna presente o sacrifício de Jesus. É como se misticamente nós estivéssemos retornando àquele momento em que Jesus morreu na cruz. Entretanto, a última ceia, sim, ela se repete para que nós possamos ser alimentados. Por isso, a última ceia e o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus na cruz, estão intimamente ligados, não podem ser separados. E é exatamente o que a gente está vendo aí durante a narrativa da paixão. Começa com a última ceia e termina com o sacrifício na cruz. O mais impressionante é exatamente a precisão dos detalhes da profecia, né? Porque depois João vai falar, relata que nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado na cruz para que se cumprisse a Escritura. Que Escritura? De Êxodo 12:46, né?
E vai falar também, João, que fixaram a esponja embebida com vinagre na ponta do ramo de hisopo e serviram a Jesus. Ou seja, esse ramo, né, que era de uma planta, ele era usado para borrifar o sangue do Cordeiro Pascal. Vocês conseguem ver que está tudo ligado, exatamente, assim, detalhadamente, totalmente ligado? Está querendo mostrar para a gente quem é o Cordeiro de Deus. Que a gente lá escolheu, todo mundo, né? Nós escolhemos 4 animais, né? E a gente não mostrou o Cordeiro justamente para aguçar a curiosidade, mas é a importância desse Cordeiro. E que, na verdade, o pleno Cordeiro é o Senhor Jesus. Estava por vir. E é importante a gente ver que por isso que Jesus, nas suas últimas palavras, ele vai falar assim: tudo está consumado. Ou seja, tudo aquilo que era preciso acontecer está realizado. Tudo se realizou, tudo se concretizou. E se a gente for ler nos originais, a palavra consumado, ela vem de uma origem muito bacana, porque assim, naquele tempo, se você pegasse um empréstimo, né? Hoje, quando você vai lá na Casas Bahia e paga lá aquele guarda-vestido que comprou lá em 24 meses, o cara vai lá e carimba assim, pago, né? Vai no banco pagar o carnê, pagar o cartão de crédito, o cara vai lá e dá um carimbo, dizendo que aquilo está pago, né? Então a palavra consumado seria naquele tempo algo dito como pago. A dívida foi paga, né? Então o sacrifício do Senhor Jesus vai significar para nós o que? A nossa dívida foi paga. Tudo aquilo que era necessário fazer foi feito. Por isso tudo está consumado. Entendeu? É uma das últimas palavras de Jesus. Isso é importante que a gente entenda que o que está sendo pago? É a dívida pelo pecado. Nós já estamos salvos. Mas lembra que o salmista pediu? Que o verdadeiro sacrifício é um coração contrito? Nós precisamos fazer a nossa parte. Por isso que na parábola dos talentos, e a gente podemos interpretar dessa forma, não importa se a gente se converte 1 hora antes da morte ou 30 anos antes da nossa morte. O que importa é que o nosso coração seja contrito. Obviamente é difícil a gente dizer que vamos ter um coração contrito se a gente diz, eu vou viver a minha vida loucamente, né, curtindo a vida doidado, e quando estiver lá nas últimas, né, como os 151 anos de idade, eu peço ao Padre para me dar a extrema unção, que agora a gente chama de unção dos enfermos. Isso é um coração contrito? O coração que adora Jesus é um coração interesseiro. Então a gente precisa entender que sim, até o último instante, Deus está ali esperando a nossa conversão, esperando a nossa salvação. Mas a gente tem que ter sinceridade e lealdade com esse Deus que é amor, piedade e ternura. Não podemos esquecer disso. E tudo está consumado no sentido, como o João falou, está pago. Por isso que não se repete o sacrifício de Jesus na cruz. A carta aos Hebreus diz isso várias e várias vezes. Então, na missa, volto a dizer, não está se repetindo o sacrifício na cruz, mas ali a gente está vivenciando aquele sacrifício de 2000 anos atrás, por volta de 2000 anos atrás. E a gente diz o nosso sim quando a gente se alimenta da Sagrada Eucaristia. Então, está pago? Está pago. Mas nós precisamos aderir, fazer parte dessa família. Daquela família, né, que na Páscoa hebraica tinha como o primogênito era poupado e com ele toda a sua família. Quando nós participamos dignamente da Eucaristia, nós estamos fazendo parte dessa família. E o nosso pecado já foi pago. Aliás, o perdão dos nossos pecados. O que Deus quer de nós é sinceridade, lealdade e fé, acima de tudo. E aí continua a questão, a dinâmica do sacerdote e vítima. Jesus é ao mesmo tempo sacerdote e vítima desse grande, podemos dizer assim, grande ritual que estamos vivenciando aqui no relato da paixão. E é importantíssimo, né, a gente se atentar a isso, sacerdote e vítima. Por causa de quê? Já na última ceia, Jesus começa a utilizar uma linguagem sacerdotal de sacrifício e libação. Sacrifício pela sua morte, pela sua carne, e libação pelo derramamento do seu sangue. É importante que nós católicos, a gente saiba o que significa essas palavras, né? Que às vezes a gente ouve na missa, libação. O que significa isso? A gente fala amém e nem sabe do que o padre está falando. Então é importante que a gente tenha essa cultura, né? E o que São Paulo, lá na carta dos Hebreus, vai falar assim, pois é impossível que o sangue de touros e bodes elimine os pecados, né?
Então, olha só, estamos já no Novo Testamento, uma nova cultura, uma nova revelação é nos dada, né? Que aquele sacrifício que o povo hebreu fazia naquela época, ele acreditava que estava libertando ele dos seus pecados, que estava perdoando aos pecados, né? Naquele momento tinha valor, naquele momento tinha um determinado valor, mas, como São Paulo vai falar assim, é impossível que o sangue desses animais elimine os pecados. Por quê? Porque esse sacrifício, apesar de ter sido feito de bom coração, de boa vontade, com reta intenção, ele não era um sacrifício perfeito. Nós não podemos oferecer a ele um sacrifício que é imperfeito, um sacrifício que não é eterno. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que nós contraímos uma dívida que jamais teríamos como pagar. Foi uma dívida contra Deus. E somente Deus se encarnando como homem e Deus poderia pagar essa dívida. É tipo assim, o Marcos usa uma linguagem muito legal que eu gosto muito assim. Imagina que o meu filho, né? Meu filho bate no filho de vocês, né? Eles estão lá brincando na rua, daqui a pouco eles saíram na pregada lá e meu filho bateu no seu filho. De repente, dependendo da mentalidade de cada um, você vai ficar chateado comigo, mas às vezes as crianças vão conversar lá, vão se resolver, daqui a pouco estão brincando de novo. Tem pais que nem vão dar muita atenção para isso, né? Agora, se meu filho bate na esposa de algum de vocês, opa, peraí, agora o negócio ficou grave. Não adianta o meu filho ir lá e pedir desculpa porque você que é o pai vai ficar brabo e vai querer tomar satisfações e fazer a justiça com as suas próprias mãos, né? Mas se eu for até a sua casa, eu que sou o pai do meu filho for até a sua casa e me desculpar com você, você vai passar a olhar aquilo de uma forma diferente. Nós, como homens, não tínhamos a condição de estar diante de Deus e pedir perdão por esse pecado. Nós não tínhamos condições de pagar essa conta. Mas o próprio Senhor Jesus, que é vítima e sacerdote, ele pode fazer isso. Por quê? Porque ele é Deus. Porque ele é um Deus perfeito, porque ele é um Deus puro, infinito, tanto quanto o próprio Deus Pai. Vamos fazer uma dinâmica aqui, vamos tentar compreender isso, porque é a centralidade da nossa conversa aqui. Se eu ofender João, ele é um ser humano como eu. Estamos em pé de igualdade, certo? Certo, apesar de ele ter cabelo, eu não ter. Esse aqui está disfarçando, né? Não é isso? Temos a mesma dignidade. Agora, se eu ofendo a Deus, a minha desculpa de ser humano não vai adiantar de nada. Não adianta, porque se eu ofendo a Deus, eu ofendo alguém que é eterno. Eu sou pequeno, certo? João é pequeno, todos nós somos. Deus é eterno, Sua Majestade é eterna. Então eu só posso pagar, desculpa, vamos falar bem grosseiro, de uma forma bem grosseira. Eu só posso pagar de forma eterna. Só que eu sou pequeno, não é isso? Eu sei que eu sou pequeno, não é isso? Então como fazer o que o João falou? Deus Pai gera o Filho, não está isso no credo? Naquele credo grandão, niceno-constantinopolitano, gerado, não criado. Deus Pai gera o Filho assume a nossa natureza pequena, a nossa natureza humana, e aí sim Ele pode oferecer sua própria vida. Precisava ser na cruz? Não precisava. Bastava Jesus ter assumido a humanidade, vivido como ser humano como nós e morrer de velhice. Ele morreu na cruz por causa da impiedade humana, certo? E aí, o sacrifício previsto anteriormente, porque o próprio Deus sabe de tudo, inclusive do que vai acontecer no futuro. Mas ele não precisava ter morrido na cruz. Então ele assumiu a nossa humanidade, viveu igual a nós, de forma exata, igual a todos nós, exceto no pecado, como já vai dizer em Hebreus, porque Deus não peca e Jesus também é Deus, é 100% homem e 100% Deus. Então ele assume a humanidade e dá a sua vida de pessoa divina para o resgate de todos nós. Ele paga essa dívida, essa ofensa eterna que cada um de nós comete quando peca. Entenderam? Então, na verdade, somente o próprio Deus poderia
pagar essa ofensa, sendo Deus encarnado, sendo o próprio Senhor Jesus. E é nessa dinâmica de sacerdote e vítima que Deus nos resgata, através de Jesus, que é o nosso Salvador. Somente assim. Se Deus não assumisse a nossa humanidade na pessoa de Jesus, não conseguiríamos chegar ao céu. O céu estaria fechado para nós. Isso é talvez seja uma novidade para todos nós, mas é exatamente isso que significa dizer: Jesus nos salvou, Jesus é nosso Redentor, Jesus morreu por todos nós. Exatamente essa dinâmica do sacerdote e vítima, assumindo todos os nossos pecados e morrendo, dando o seu sacrifício eterno, não somente por ser um só e abrangente, mas é porque é o próprio Deus que morre por nós. Por que Jesus tinha que ser um cordeiro e não a águia, o touro, o tigre, o leão, né? Por que o Apocalipse retrata Jesus como um cordeiro que parecia imolado? Por que a missa precisa proclamá-lo como cordeiro de Deus? Exatamente porque é somente na figura do cordeiro se encaixa o padrão divino da nossa salvação. Jesus era sacerdote e vítima. Lembra que quando eu falei do dia do grande perdão? O que acontecia no dia do grande perdão? O sumo sacerdote adentrava lá no templo, na parte mais sagrada do Santo dos Santos, onde ele estava diretamente com Deus e oferecia um sacrifício. Olha, o sacerdote era um homem imperfeito que oferecia um sacrifício imperfeito. O sacrifício de Cristo, ele muda essa noção. Por quê? Jesus é o sumo sacerdote por excelência, é o próprio Deus, o sumo sacerdote perfeito. E ele oferece, sendo ele a própria vítima, ele oferece o seu sacrifício perfeito. Quando ele adentra no céu, diante do próprio Deus Pai, oferecendo o seu sacrifício. Consegue entender a diferença? Que no antigo sacrifício, na Páscoa antiga, no dia do grande perdão, não era suficiente, nem de não perto. era suficiente o sumo sacerdote adentrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício humano de um animal. Mas Jesus, quando deu a sua vida por todos nós e por cada um de nós, ele adentra no céu, diante de Deus Pai, oferecendo a si próprio como sacrifício. Ele, o sumo sacerdote perfeito. E é essa a importância, por isso que nós colocamos águia, não é isso? Tigre, leão e touro, que ninguém quis o touro, né? Não sei por quê. Ficaram preocupados com o chifre. Mas de qualquer maneira, por que a ira do cordeiro? Porque o cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus, significa sacrifício. Deve ser a palavra provável, a palavra que a gente mais disse hoje. Sacrifício. É essa força do nosso Deus, dar a vida por nós. E não é valentia, velocidade, bravura. A coragem e o amor de Deus está exatamente em dar a vida por cada um de nós. Essa é a força do Cordeiro. Todas as vezes que nós vamos à missa, o que acontece conosco? O Papa João Paulo II tem uma frase muito bacana, que ele vai falar assim, que a Santa Missa é o céu na terra. Scott Hahn usa bastante essa frase no seu livro. Então, o que eu chamo a atenção aqui é assim, qual a importância que nós damos à Santa Missa? Qual é a importância da Santa Missa na nossa vida durante a semana? Qual é a importância? Como é que nós viemos, muitas vezes, eu vejo, infelizmente, na minha paróquia, com quais trajes eu estou indo para a Santa Missa? De que forma eu me preparo? Eu chego um pouquinho antes, eu me preparo no momento da Eucaristia, onde Jesus está diante de nós. O Padre vai nos erguer a hóstia, que nós vamos sair em procissão na quinta-feira agora, o próprio Cristo diante de nós, que tem essa história maravilhosa para a nossa salvação. Como é que eu estou diante disso? Eu estou preparado para participar dessa procissão, mostrando não só para todas a redondeza, para todas as pessoas, que Cristo é o meu Senhor,
mas eu estou mostrando isso para mim mesmo? Será que eu acredito nisso? Como é que eu estou vivendo essa minha fé? Como é que eu oro para a Eucaristia? Como é que eu venho? Eu passei por uma boa confissão, eu fiz um bom exame de consciência, eu não fiquei no cantinho ali de repente, não, pô, tem aquele cara ali que é chato, eu não gosto muito. Isso acontece na paróquia lá no Japão, aqui não acontece, na China, na Tailândia, mas aqueles rançozinhos que tem nas comunidades, né? Como é que eu estou preparado? Gente, a Santa Missa, o momento da Eucaristia, é nós e Deus, cara. É ali, aquele momento ali, ó, é a intimidade, é o maior momento da nossa vida. Não existe um momento mais importante, mais significativo para a gente do que esse determinado momento. Se a gente tiver essa noção do que foi dito aqui, que a missa é o céu na terra, se a gente tivesse realmente essa noção, imagine como seria a nossa convivência dentro da igreja. E a gente perde essa dinâmica, né? Olha só o que a gente já falou até agora. 1 hora de palestra. Nós dizemos o quê? Que a última ceia é repetida em cada Santa Missa. Nós sabemos o quê? Que o sacrifício de Jesus na cruz se torna presente em cada Santa Missa. E no final dela, depois que a gente já fez o ato penitencial, pediu perdão pelos nossos pecados leves, já oferecemos esse Jesus na cruz em forma de agradecimento pelas almas do purgatório, pelas nossas intenções nobres, obviamente. Ninguém vai pedir numa missa algo que não seja nobre, né? E depois a gente se alimenta da palavra através da liturgia da palavra. Vivemos a oferta do próprio Senhor Jesus, nós nos ofertamos unidos a Jesus na liturgia, né? Começa com o canto das ofertas, com o próprio ofertório, vai na liturgia eucarística, e nesse momento a missa praticamente termina com cada um de nós, se nós estivermos dignamente confessados, estivermos em estado de graça, nós vamos receber Jesus em plena ressurreição, glorificado, presente realmente em corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia. Olha a importância disso. João acabou de falar, é o que há de mais importante. Não existe coisa mais importante na terra do que a missa. Não tem aquela passagem que a gente diz, onde 2 ou mais estiverem falando em nome de Cristo, Ele ali estará, não é isso? E nós temos nossos grupos de oração, nós estamos em casa às vezes rezando juntos em família. Deus está presente, mas não existe presença mais excelente, a palavra é essa utilizada, não existe presença mais excelente do que a presença na terra, do que a presença de Jesus na Santa Eucaristia. Vejam, em nenhum lugar da terra Jesus vai estar presente de forma tão excelente do que naquela hóstia consagrada pelas mãos ungidas do sacerdote. E é isso que a gente vai estamos tentando comemorar com plena consciência em Corpus Christi. E que Deus, no seu carinho, apresenta tantos milagres eucarísticos como temos lá no nosso canal o milagre eucarístico de Lanciano, e nessa semana nós colocamos o milagre eucarístico de Siena. Deus tenta nos sacode a ciência, sacode os homens ateus para nos dizer: eu estou presente na Sagrada Eucaristia, o que mais você precisa para aderir a mim, a tua igreja, fazer parte dessa igreja e alcançar a salvação, não por teu mérito, não pelos nossos méritos, mas pelo próprio mérito do Senhor Jesus, Deus encarnado. E aí eu queria agora pedir para vocês lerem está quase no final, gente. Eu queria que vocês lessem comigo isso daqui, ó. E o que significa para nós hoje? Como devemos celebrar a nossa Páscoa? São Paulo nos dá a resposta. Vamos ler juntos, então? Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Celebremos, pois, a festa, com pães sem fermento, na pureza e na verdade. Bem, então, o nosso Cordeiro Pascal é, então, pão sem fermento. E a nossa festa é a missa. Então, esse mesmo Cordeiro, que a gente está falando desde lá do início, e que o Padre, a cada Santa Missa, ergue e proclama para vocês: eis o Cordeiro de Deus, é o mesmo Cordeiro de Deus, é o mesmo Jesus, que na quinta-feira nós vamos estar celebrando de forma solene.
e que vocês vão estar seguindo em procissão. Viram a importância, né? E aí, eu tenho certeza que agora vocês, quando participarem da Santa Missa, se nosso recado foi bem dado, quando chegar na hora das orações da missa, que são as orações eucarísticas, né? Ela vai trazer uma nova luz para nós. Por quê? O que essas orações dizem, né? Vamos ler aqui, ó. Vê se vocês conhecem isso de algum lugar. Nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo. Também, vós oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de... Nós vos suplicamos que ele seja levado à vossa presença. É a oração eucarística 1 que a gente celebra na Santa Missa. E Scott Hahn viu isso. A gente está na igreja, não já está acostumado, né? Esse Melquisedeque mesmo? Quem é esse Abel? Abraão? Não presta atenção, infelizmente, né? A gente está com um bem eterno em nossas mãos, na hora de comungar, em nosso coração. E Scott Hahn, chegando na igreja, calvinista, ouvindo essas palavras, falou: tem alguma coisa errada com a minha fé. Aqui é a igreja de Cristo. Eu estou vivendo, não acredito no que eu estou ouvindo. É puro Apocalipse, é puro Evangelho. E como dizem que os católicos não são cristãos, ele viu ali a verdade que todo cristão deve ter, a genuína verdade acerca da Eucaristia e do sacrifício de Jesus na cruz. E foi a partir daí que ele começou a buscar sinceramente a verdade. E através da busca sincera, se converteu à Igreja de Cristo. Então, essa é o último slide, e é uma mensagem que eu gostaria de deixar primeiro para mim e também para vocês, né? Então, eu pedi que a gente pudesse ler junto também. Olha só. Não basta Cristo ter derramado o seu sangue e morrido por nós. Agora também temos um papel a desempenhar. Como aconteceu com a antiga aliança, acontece com a nova. Aquele que quiser expressar aliança com Deus, ratificar aliança com Deus, renovar aliança com Deus, tem de comer o cordeiro. O cordeiro é nosso pão sem fermento. Começa a soar familiar. O quê? Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E aí a gente lembra exatamente daquilo que a gente viu nos primeiros sacrifícios. A carne que era sacrificada, a gente esqueceu de falar isso, né? Ela era consumida por aquele que sacrificou, para que ele pudesse receber os méritos do sacrifício do animal. Da mesma forma, é agora com o sacrifício pleno, né? O verdadeiro sacrifício. A gente comunga, a gente come do pão do céu, que é Jesus eucaristizado, Jesus glorificado. E aí assim é que a gente assume os méritos do seu sacrifício na cruz. Entenderam o paralelo? Por que a gente comunga? Exatamente o que ele confirma aqui. Aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E como está lá em João 6, vocês podem pegar João 6. Antes de ir no Corpus Christi, leiam o 6º capítulo do Evangelho de João. Ele vai dizer lá que nós vamos comungar. O que a gente vai comungar é verdadeiramente uma comida e verdadeiramente uma bebida. E será o pão do céu. E se nós permanecermos nessa comunhão, teremos a vida eterna. Ou seja, estaremos naquela família cujo primogênito é o Senhor Jesus e seremos salvos pelos méritos de Cristo. Amém? Então isso nos leva exatamente a quê? A importância da gente comungar, né? Da gente estar sempre em dia com a nossa confissão, para que a gente não possa estar afastado. Porque assim como o povo hebreu daquela época, que renovava a cada ano a sua aliança com Deus, nós podemos renovar todo dia, né? A todo dia nós podemos renovar essa aliança a partir da Eucaristia. Então, gente, essa era a mensagem que a gente queria passar para vocês. A gente espera que tenha sido proveitoso. A gente espera que na quinta-feira, quando vocês forem
para a procissão, e a cada missa, essa noção que a gente tentou passar aqui para vocês, possa ser revisto com amor, com a dedicação, com o carinho que ela merece, que a gente possa compreender o quanto que Deus nos ama para ter construído toda essa história linda da salvação por nós, entendeu? E que tão poucas pessoas não conhecem diante de tanta apostasia, inclusive dentro da nossa igreja, né? Abandono da fé. É bom que a gente comente isso. Eu parabenizo vocês, né, que são mais do que vencedores, que venceram o trânsito, a falta de gasolina, a falta de combustível. Hoje, quando eu e o Marcos a gente estava vindo para cá, que a gente está acostumado às vezes a ir em alguns lugares, né, e sempre tem bem poucas pessoas, né, cara? Nosso público sempre é pequeno, né? E a gente conversou assim, pô, Marcos, acho que se tiver 4 lá, acho que tá bom. Nós 2 e mais 2, né? Que a gente vai ter alguém para falar. Mas vocês nos surpreenderam muito positivamente. Eu espero que Deus possa abençoar vocês, entendeu? Vocês estão de parabéns. Porque eu escutei essa semana uma coisa muito triste, né? No rádio, um padre que estava falando, né? Infelizmente, a nossa igreja, ela começa a ser destruída de dentro para fora. A gente pensa que é de fora para dentro, mas não é não. Infelizmente é de dentro para fora. E cada vez que a gente pode ter a oportunidade de estudar, de conhecer, de ler, de se inteirar, a gente está querendo reconstruir, a gente está querendo manter e impedir que outros destruam. Então é importante demais, como vocês vieram hoje aqui, participar de algo como isso, entendeu? Por quê? Porque a disciplina está falando o quê? Ela podia estar vendo a novela, podia estar vendo lá não sei o quê, coisas que de repente não trariam para vocês tanto conteúdo, tanta formação e certeza da nossa fé. Deus nos deu inteligência, nos deu a razão para quê? Para que a gente enche a nossa fé de razão. E é importante que sejamos multiplicadores dessa palavra, para que exatamente a gente não destrua de dentro para fora. Sejamos multiplicadores, possamos levar essa palavra para as pessoas. Como o Padre falou, sejamos amadores, né? Amantes desse Cristo, né? Que nos salvou, que fez uma história tão bonita com a gente. E às vezes basta indicar um site, basta indicar um vídeo, né? Quem não veio aqui, a gente vai passar isso aí, disponibilizar, se Deus quiser mais para frente, vamos editar direitinho. Acho que a gente vai botar um link aí na página do Facebook de vocês, para que vocês possam nos seguir, assistir os vídeos, acessar o canal, né? Acessar o site também. Tá bom? Então, se puderem lá, dar um like lá no vídeo, no canal, a gente vai ficar feliz com vocês. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado.